Bom dia, irmãos. A paz do Senhor para todos. Vamos ler a palavra do Senhor. Livro de Juízes, capítulo 6. A partir do versículo 1. Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 1. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e o povo do Oriente os atacavam, acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com seu gado e suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os seus opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no largar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse: já que estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um homem só. Amém. Oremos, irmãos, ao Senhor. Senhor, obrigado por esse dia, pela tua palavra, pela oportunidade de estar entre irmãos, filhos do Senhor e servos do Altíssimo. Fala conosco agora e nos edifica para o louvor e glória do nome de Jesus. Amém. Essas histórias, irmãos, nós já vimos aqui diversas vezes, né? Inclusive nós já meditamos em todo o livro de Juízes nas nossas reuniões de oração. Nós pegamos todo o livro de Juízes. Havia um padrão a se seguir no livro de Juízes, né? O povo que tinha chegado naquela terra que Deus deu de presente a eles, viviam oscilando. Em algum momento eles serviam a Deus, em outro momento eles não serviam. Em algum momento eles adoravam a Deus, em outro momento eles adoravam alguma outra coisa. Na realidade, essa oscilação toda era buscando o bem deles, né? A intenção era assim: se o Senhor me abençoa, então eu adoro ao Senhor. Mas se o Senhor não me abençoa, eu procuro esse benefício em algum outro lugar. Talvez eu ofereça um sacrifício a um Deus da chuva, a um Deus da colheita, a um Deus da terra. Porque na realidade o nosso grande objetivo é sempre nos beneficiarmos de alguma forma. E aquelas pessoas oscilavam entre fazer uma coisa e outra. Só que quando eles não adoravam a Deus, diz aí o versículo 1, o texto diz que eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Algumas vezes a gente pode pensar: o que é mal aos olhos do Senhor? Sobre o que é que nós estamos falando? Estamos falando de corrupção? Estamos falando de roubo? Estamos falando de assassinato? Estamos falando de não honrar pai e mãe? Estamos falando de tudo isso, irmãos, de tudo isso. Mas o versículo 10, o final do versículo 10, resume para a gente o que é que significa ser mal aos olhos do Senhor. Diz o final do versículo 10: vocês não deram ouvidos à minha voz. Isso é fazer mal aos olhos do Senhor. É não dar ouvidos
a sua voz, não atentar para aquilo que ele está nos falando. E como nós temos comentado aqui nas nossas reuniões de oração, por todo o estudo do livro de Deuteronômio, irmãos, Deus só nos dá regras, mandamentos, leis, só nos expressa a sua vontade pensando em nosso bem. Nós já comentamos diversas vezes aqui que não há nada que eu e você façamos para beneficiar a Deus. Se eu e você o adorarmos, ele não será maior por causa disso. Se eu e você blasfemarmos dele, ele não será diminuído por causa disso. Se eu e você pecarmos, isso não vai de alguma forma mudar a essência dele, mudar quem ele é. Então, a vontade do Senhor e o desejo do Senhor para a nossa vida é visando o nosso bem. Porque nós somos criaturas mutáveis, nós somos criaturas que temos um corpo, nós podemos ser beneficiados ou prejudicados a partir do modo como vivemos. Quando o povo está nessa situação, Deus aparece a um homem que estava malhando trigo em um lugar onde não era comum. Ele estava malhando o trigo num lugar molhado, né? Não era o normal fazer isso, não era o correto fazer isso. Mas como nós vimos, eles não tinham muitas opções. O versículo 2 diz que os filhos de Israel, por causa de tudo que passavam, eles tinham cavado para si covas, cavernas e feito fortificações. Está aí no versículo 2. Eles estavam tentando, de toda forma, se proteger dos ataques dos midianitas, dos ataques daquele povo que estavam roubando deles. Eles estavam tentando se proteger. Gideão fazia a mesma coisa. Ele tentava proteger o seu trigo, cuidando do seu trigo, malhando o seu trigo, tentando limpar o trigo, né, no local molhado. Isso deveria ser feito sempre no local seco. Tudo isso, irmãos, porque eles não dão ouvidos à voz do Senhor. Mas o anjo aparece a Gideão, o anjo do Senhor, diz aí o versículo 11, né? E quando a gente vê, irmãos, o versículo 11, com o A maiúsculo desse anjo do Senhor, ele está fazendo uma referência a uma aparição de Cristo. Na realidade, a uma teofania, né? Uma manifestação do Cristo pré-encarnado. Vejam que ele diz, o anjo do Senhor, no versículo 11, e depois, no versículo 14, ele chama esse mesmo anjo de Iavé. Veja o versículo 14. Então o Senhor se virou para Gideão. Esse Senhor que está sempre em caixa alta na nossa Bíblia, se refere ao nome de Iavé, aquilo que os judeus chamam de o sagrado tetagrama, né? Então, Iavé, que está aqui no versículo 14, é o mesmo que se manifesta a Gideão como anjo do Senhor no versículo 11. É o próprio Deus que está falando com Gideão. E o anjo do Senhor, o próprio Deus, diz a Gideão que ele é um homem valente e dá uma missão a ele. Diz, você vai libertar esse povo. Gideão, é óbvio, né? Ele não se imagina em momento algum como um homem valente. Ele está malhando o trigo no lagar. Ele está tentando separar o trigo da palha no lugar molhado. Era dificílimo fazer isso ali. Mas ele está fazendo isso porque ele está com medo. Como é que o anjo aparece para ele e diz assim, você é um homem valente. Você vai libertar Israel. E Gideão argumenta, no versículo 15. Como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. E eu sou o menor na casa de meu pai. Como é que eu vou livrar Israel? Por que Gideão, irmãos, pensa dessa forma? Porque ele encara a valentia da mesma forma que eu e você encaramos. Gideão, naquele momento, pensava a valentia como eu e você pensamos. Se você der uma olhadinha no dicionário de Oxford, né, ele define assim, valentia, ou ser valente, né? A quem é valente? Aquele ou que não receia o perigo, tem espírito de luta, é intrépido, corajoso. Quem é aquele que é valente? É aquele que tem força, que tem vigor, que tem robustez. Gideão olhava para ele e não via nada disso. E era dessa forma que ele entendia valentia, quando o anjo do Senhor fala com ele. Por isso ele diz, eu não sou essa pessoa que não receia o perigo, que tem espírito de luta, que é intrépido, corajoso. Eu não sou essa pessoa, pelo contrário, a minha tribo é uma das menores, e eu sou o mais pobre da casa de meu pai.
Ou seja, a prosperidade financeira era algo que definia o valor da pessoa naquela época. E ele diz: eu não tenho nada disso, não tenho. Mas o anjo do Senhor começa a esclarecer para ele por que é que ele venceria. Versículo 16, ele diz: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um homem só. Qual era a razão para Gideão ter uma vitória tão grande contra todo um povo que oprimia Israel? O Senhor estaria com ele. A definição, irmãos, do anjo do Senhor, a definição bíblica de valentia, é alguém que está disposto a fazer a vontade do Senhor. Não é alguém que tem força física, nem é alguém que é brabo. Você já viu pessoas que a gente diz assim: rapaz, não se meta com fulano não. Se meta não, porque se você disser alguma coisa e ele não gostar, e ela não gostar, você vai ouvir muito, viu? Não se meta não. Não tem pessoas que a gente olha assim, e a gente até pensa que talvez isso seja força, coragem, nada disso, né? Mas isso aí é para outro dia. Mas não é disso que a Bíblia está falando. Não é de gente braba, não é de gente forte, não é de gente que afugenta os inimigos e afugenta outras pessoas. Josué capítulo 1, versículo 6, se você puder abrir a escritura comigo, Josué 1, capítulo 6, isso é o próprio Deus, o próprio Senhor que falou com Gideão, aquele mesmo Senhor que apareceu para Gideão, nesse momento ele está falando com Josué. Josué 1, versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso. Para quê, irmãos? Para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Qual é a definição de coragem? Qual é a definição de valentia na perspectiva bíblica, na perspectiva do anjo do Senhor que fala com Gideão? É que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés se ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. É essa a definição bíblica de coragem, irmãos. Não é de alguém que resiste a tudo, não é de alguém que não tem medo. Se você continuar a ler a história de Gideão, você vai ver que no momento final, ele ainda está com medo. No momento final, ele ainda está em dúvida. Ele primeiro faz aquela prova com Deus, né? Ele põe um novelo de lã do lado de fora, aí pede que a terra toda esteja molhada e só o novelo esteja seco. Depois ele faz o contrário, que toda a terra esteja seca, mas que haja água, apenas o novelo de lã, para ter certeza que Deus tinha falado com ele. Irmãos, na noite anterior à luta, ele ainda está com medo, e o Senhor misericordiosamente diz: Gideão, você está com medo ainda? Desça ao arraial dos midianitas, vá lá ver o que está acontecendo. E quando chega lá, ele vê dois homens conversando um com o outro, e eles dizem que vem um pão rolando de uma montanha e derrubando as cabanas, e o outro diz: isso é a espada de Gideão. Isso são os inimigos que tiveram esse sonho. Irmãos, no momento final, Gideão ainda está com receio do que vai acontecer, ainda está duvidoso se vai dar certo, se o que Deus falou com ele que ia acontecer, se realmente vai acontecer. Entende? É esse homem que Deus chama de valente. Apesar disso, apesar do receio, apesar da dúvida, apesar do medo, ele continua fazendo a vontade de Deus. Ele continua. Entendem que a perspectiva de coragem bíblica é muito diferente da nossa? Muito diferente. Algumas vezes a gente diz, tem um ditado, né? A gente não, gente da minha idade, né? Gente mais assim. Que diz assim: olha, se você não pode com o pote, não pegue na rodilha, né? Aquele pano que as pessoas colocavam na cabeça para colocar o pote de água em cima. Então dizia: se você não vai ter coragem de carregar o pote, não pegue esse pano e coloque na cabeça. Nem bote o pano, já que você não vai ter coragem de carregar o pote. Gideão é mais ou menos isso. Ele não tem coragem nenhuma de carregar o pote. Ele não tem coragem, irmãos, na realidade, nem de pegar na rodilha.
nada, ele não tem coragem nenhuma. Mesmo assim, ele continua fazendo. Mesmo assim, ele pega. Mesmo assim, ele pega o pote e põe na cabeça. E mesmo assim, dizendo que tem medo, mesmo dizendo que tem receio, ele continua carregando o pote. Ele continua indo na direção. Por quê? Porque foi essa a vontade de Deus para ele. Foi isso que Deus falou a ele. Você vai lutar contra os midianitas. Irmãos, ele estava com medo, ele estava receoso, ele estava em dúvida, ele não sabia o que ia acontecer, ele estava incerto quanto ao resultado, mas ele continua andando na direção. É isso que eu queria lembrar a mim e a você. A gente não precisa ter toda a certeza do mundo. Obrigado, Misael. Esse ventinho aqui abençoado. Se a Debaldo tivesse aqui, a gente está Debaldo, meu filho. Irmãos, a gente não precisa estar cheio de fé, cheio de coragem, cheio de certeza. A gente não precisa estar com o peito estufado para seguir fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Pode ser, inclusive, que nós estejamos até encolhidos. Sabia disso? Pode ser que nós estejamos até encolhidos pelo peso da responsabilidade, pelo desafio que se apresenta. Mas a gente segue. É isso que a gente precisa fazer. Há 8 anos atrás, irmãos, quando nós estávamos chegando aqui, nós começamos a pensar sobre como trabalhar com as crianças, o que fazer. Tinha poucas crianças naquela época e a gente estava pensando ainda como é que vai, como é que não faz. E Jorleide chegou para mim e disse assim: pastor, o senhor sabe que eu nunca trabalhei com crianças, né? Jô trabalhou com jovens na 12 durante muito tempo. Foi presidente da MP durante muito tempo e nunca tinha sequer se aproximado do departamento infantil. E ela disse a mim: eu não tenho certeza do que vai acontecer não, ou como vai ser, mas se o senhor quiser eu vou assumir. Há 8 anos atrás, quando ela nunca tinha feito nada, e ela não tinha nem certeza no que ia dar, se ia dar certo, se não ia, como eu também não tinha certeza nenhuma do que ia acontecer. Não tinha, irmãos. Tudo que eu sabia é que eu estava vindo para uma nova igreja, só isso. Só isso. Mas foi o Senhor quem abençoou. Não tem problema em você estar receoso do resultado. Não tem problema em você estar temeroso. Não é isso que define a valentia e a coragem. Não é isso. É seguir a voz de Deus. É seguir a direção do Senhor para a sua vida. Mesmo que você só consiga fazer isso com as pernas tremendo, batendo uma na outra. Mas vá na direção. Porque é o Senhor quem garante, irmãos. Não é na nossa força. E esse talvez seja um dos melhores momentos, irmãos. Um dos melhores momentos onde o Senhor é glorificado em nossa vida é quando nós olhamos para nós mesmos, o Senhor nos dá uma tarefa, nos chama de valente e a gente olha para Ele e diz: Senhor, eu não sou valente de jeito nenhum. Eu não sou, mas de jeito não tem quem faça. Valentia e coragem não pode estar na mesma frase com o meu nome. É nesse momento, irmãos, que o Senhor é mais glorificado. Quando o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Porque é o Senhor que nós queremos glorificar. Não é a homens, não é a pessoas. Nós não queremos ídolos, irmãos. Nós não queremos pessoas para dizer: vejam como ele é maravilhoso, vejam como ela é maravilhosa, veja como aquele grupo é perfeito. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que as pessoas olhem para nós como aquela mulher olhou para Eliseu e diga: este é um homem de Deus. Foi o que ela disse a seu esposo. Este é um homem de Deus. Vamos fazer um quarto aqui na nossa casa para ele. O que eu e você queremos, irmãos, é que as pessoas olhem as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está no céu, não a nós. Então o ideal é isso, é seguir a vontade de Deus, mesmo quando estamos receosos, com medo, mesmo quando achamos que talvez não vá dar certo. Mas se o Senhor nos chamou, só há uma opção, irmãos: seguir a sua voz, seguir nessa direção. É Ele que dá a vitória pertence a Ele, é Ele que será glorificado, mesmo que
E isso é importantíssimo dizer, irmãos. Mesmo que seguindo a voz de Deus, Deus te propõe um desafio, você segue a voz de Deus e dá tudo errado. Tudo errado. Da pior maneira que podia acontecer, dá tudo errado. E aí talvez alguém olhe para você, ou talvez você mesmo olhe para você e diga, tá vendo que eu não devia ter me metido nisso? Tá vendo que eu não devia ter caminhado nessa direção? Irmãos, isso é pecado, sabia? Porque nós não estamos indo nesta direção por causa do resultado. Nós estamos indo nesta direção porque o Senhor nos chamou para ir nessa direção. Entendem? Nós não estamos indo atrás da vitória. Não estamos indo atrás do sucesso. Não é isso. O nosso alvo não é o sucesso. O nosso alvo é ser corajoso o suficiente para obedecer a Deus, para seguir a voz dEle. Depois de ter seguido, deu tudo errado. Parece que ficou pior do que o começo. Graças a Deus a gente fez a vontade dEle. É isso que interessa, irmãos. Sabe, coloque isso na sua cabeça. Eu e você não estamos atrás de bons resultados. Esses resultados dependem apenas de Deus. Eu e você estamos buscando ser fiéis ao Senhor. Quando o Senhor falou com Josué, Ele disse, seja corajoso, seja forte, para fazer a minha vontade. Não é por conta dos resultados. O resultado pertence ao Senhor e vai glorificar a Ele. Paulo escreve e diz assim, que o Senhor será glorificado em sua vida ou em sua morte. Que o Senhor também seja, irmãos, glorificado em nossa vida ou em nossa morte. Que o Senhor seja exaltado, não por bons resultados, mas por ouvirmos a sua voz, por sermos obedientes a Ele. Mesmo que Ele queira nos fazer um grande rei como Davi, ou mesmo que Ele queira que nós sejamos humilhados e soframos. Mas o importante é seguir a sua voz, é ouvir, é ser fiel a Ele. Vamos orar ao Senhor? Deus, nós não somos competentes, nós não somos fortes o suficiente, Senhor, para fazermos nenhuma destas coisas. Pelo contrário, nós temos o nosso foco no sucesso. Nesse mundo cheio de pecado que jaz no maligno, desde cedo as pessoas nos ensinaram, Pai, que o único lugar que interessa é o pódio, é o primeiro lugar, e não interessa o que façamos para estar ali. Mas, Senhor, como Tua igreja, nós queremos pedir perdão ao Senhor se nós temos colocado os nossos olhos apenas no sucesso, apenas nas coisas que dão certo e não na Tua vontade. Nos perdoa, Deus, no nome de Jesus, nos perdoa. Pai, por Tua graça, move o nosso coração, ajuda-nos a entender que nós precisamos ser fortes e corajosos para ouvir a Tua voz e segui-la, caminhar ao Teu lado, ainda que ao Teu lado nós acabemos crucificados como o Senhor. Ajuda-nos, Deus, porque tudo que nós queremos e desejamos é estar ao Teu lado. Pode ser que o Senhor esteja entrando em Jerusalém e sendo aclamado pela multidão, ou pode ser que o Senhor esteja sendo crucificado e todos zombando do Senhor. Deus, nos permite o privilégio de estar ao lado do Senhor. Nos permite o privilégio de ouvir a Tua voz e Te seguir e caminhar na Tua direção e viver tudo aquilo que o Senhor tem vivido e deseja que nós vivamos. Nós Te oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos para a nossa classe da Escola Dominical?